Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando hoje, sábado, mais um Polêmicas da Semana. Semana aí que houveram aí alguns assuntos de vital importância, mas entre os quais eu destaco a declaração do Bolsonaro com relação à Lava Jato e também eu gostaria de pontuar o tema da Marfrig, né? Aquela doação da Marfrig de 7,5 milhões de reais, que acabou aí no programa Pátria Voluntária, que é presidido aí pela Michele Bolsonaro. Então, para isso, roda a vinheta. Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na... Bom, pessoal, o primeiro tema que a gente vai abordar hoje é com relação à doação de 7,5 milhões de reais que foi feito pela Marfrig ao Ministério da Saúde e durante o pico da pandemia, lá no final de março, e esse dinheiro era destinado a comprar testes, né, para Covid-19. E assim, numa operação muito estranha, esse dinheiro acabou, né, indo para esse programa Pátria Voluntária, que é comandado aí pela Michele Bolsonaro, e também subdividido aí com algumas ONGs, né, missionárias evangélicas, comandadas pela Damares Alves. Então, gente, realmente é uma coisa aí para ser pensada. A SECOM veio depois aí recentemente com uma nota dizendo que o Ministério da Saúde não precisava daquele dinheiro e com isso abrir a mão, obrigando aí a Marfrig a entregar essa verba para esse fundo. O que mais me estranha em tudo isso é que no meio, né, no pico de uma pandemia, quando nós estávamos precisando e ainda continuamos precisando de testagem da população. Só para vocês terem uma ideia, naquela época nem sequer 6% da população tinha sido testada pelo Ministério da Saúde com relação à Covid, e eles abrem mão de uma verba tão importante para comprar testes. Aliás, uma coisa que ainda o Ministério da Saúde não explicou, né, o que eles fizeram com aqueles 6 milhões de testes que eles têm lá ainda sem o reagente. Precisa ser explicado e até agora não ouvi nenhuma explicação a respeito, né? Então, gente, e o que mais me incomoda também é que esse dinheiro da Marfrig foi parar nessas ONGs missionárias evangélicas, né? E entre as quais uma delas a que fez uma pressão absurda, né, contra aquela criança vítima de estupro do tio dela, criança essa de 10 anos de idade, né? E uma dessas ONGs que pressionaram para que não houvesse o aborto foi angariado, aí foi agraciado com uma parcela dessa verba aí de 7,5 milhões de reais. Então vocês vejam, gente, é tudo muito estranho, né? Nesse governo aqui do Bolsonaro, as coisas são muito estranhas, né? Elas acontecem assim de uma maneira estranhíssima. Agora, o desvio de verba, o desvio de função, ele é permitido porque, gente, está em nome de Jesus, tá bom? Bom, pessoal, esse era o primeiro assunto, é o primeiro tema aí que eu jogo para a gente pensar e refletir, e vamos, né, prestar atenção nessas pequenas particularidades do governo incorruptível do senhor Bolsonaro. Bom, pessoal, o segundo tema de hoje é a questão aí da Lava Jato. Vamos conversar um pouquinho sobre a declaração do presidente da República essa semana,
que ele está dando fim à Lava Jato porque no país que ele governa não existe corrupção. Eu só gostaria de fazer aqui um preâmbulo, antes da gente discutir esse assunto, e lembrar um pouco lá de 1992, quando na Itália surgiu aquela operação Mãos Limpas, uma operação muito parecida com a Lava Jato, que na verdade levou, né, à condenação mais de 1.300 pessoas, entre políticos, empresários, todos eles culpados por corrupção, né, licitação fraudulenta, desvio de verbas públicas, financiamentos ilícitos a partidos políticos, né? Tudo isso muito parecido com a Lava Jato aqui no Brasil. E também foi muito bombardeada politicamente, né? Teve um desgaste muito grande, assim como está tendo aqui no Brasil, porque ela atingiu, né, a camada podre da política na Itália, como aqui no Brasil atinge a camada podre da política brasileira. Política brasileira composta aí pelos políticos que a gente vê hoje e inclusive até pelo empresariado que se lucupetrou, né, nas bonanças do governo aí recentemente. Tudo isso para dizer que a corrupção está sempre no governo dos outros. Bolsonaro disse que acabou a corrupção no país e por isso ele está acabando com a Lava Jato. Foi uma declaração irônica, né? Ele fez de um tom irônico ali junto aos jornalistas, mas essa declaração pegou muito mal. Pegou muito mal e me lembrou até uma declaração do Lula, quando ele estava no auge do seu governo, que ele tinha erradicado a fome no Brasil. São duas formas de populismo, né? Então, Lula e Bolsonaro são muito parecidos ao usarem, né, o populismo para se erguerem, para se promoverem, né? Isso é tudo, gente, que eu estou aqui dizendo é que, puxa vida, eu gostaria muito de viver nesse país maravilhoso que os dois pintam, né? O Bolsonaro, não se esqueçam, ele está sendo investigado pelo Superior Tribunal Federal, né, por suspeita de colocar a Polícia Federal a seu serviço, né, ao serviço, ao aparelhamento, né, de tal forma que favoreça a ele, os seus familiares, os seus amigos, né? Bolsonaro não consegue explicar por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da sua mulher, né? Ele não consegue explicar o envolvimento dos seus filhos, né, com as famosas rachadinhas, os filhos que estão envolvidos aí em inquéritos, né, sobre o desvio de dinheiro público. Porque rachadinha, pessoal, na verdade se chama peculato, tá certo? Isso é crime, entendeu? Então, e mais, né, a família Bolsonaro é muito engraçada, ela é bastante estranha, né, no seu manejar com o dinheiro, porque ela guarda dinheiro em colchão, né, compra imóveis com dinheiro vivo, imóveis sempre muito abaixo do valor de mercado, e depois eu até me lembrei do filho do Lula, né, que era um Ronaldinho, né, vocês lembram disso? Então os filhos do Bolsonaro são muito parecidos, tiveram uma escola muito similar. Claro, agora numa manobra política, até inteligente, diga-se de passagem, ele se apoia a quem? Ele se apoia ao Centrão, né? Com isso, hoje, os seus parceiros, tanto os líderes da Câmara quanto do Senado, são alvos da Lava Jato, né? O Bolsonaro tem no Ministério do Turismo, né, um sujeito que está sendo julgado e é réu por desvio de verbas eleitorais. No Ministério do Meio Ambiente, ele tem o seu ministro que é condenado por improbidade administrativa. Bom, gente, e mais, agora o que ele faz? Ele pega o Centrão e distribui ao Centrão os cofres do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, que são duas das maiores verbas que existem dentro do governo, tá certo? Tudo isso, gente, ele está se envolvendo com quem? Com pessoas que são investigadas por corrupção sistêmica, né? São cúmplices ou são culpados, tá certo? Tudo isso a favor
né, de uma sustentabilidade de governo. Tudo isso contrário àquilo que ele apregoou durante a campanha eleitoral, tanto para isso que eu coloquei os vídeos aqui que vocês viram no comecinho, né? Um vídeo, inclusive, do general Heleno zombando do Centrão, tá certo? General Heleno que tem, né, uma coisa ainda a explicar com relação ao Haiti, né, porque ele foi retirado pela ONU, né, do comando das tropas lá do Haiti, tá certo? Então, vocês vejam que tudo isso, né, ele está conspirando contra a Lava Jato. Né? Quem ele indicou para procurador-geral? Um cara que é um engavetador e é um sujeito que se diz, né, há muito tempo, pelas suas atitudes, contrário à Operação Lava Jato. Tá? Agora indica para quem? Para o Superior Tribunal Federal. Um sujeito, né, que é o togado Tubaína, que nem diz o Josias de Souza, o amigo dele de Tubaína. Né? Não vou nem aqui levantar questão sobre o notório saber jurídico que esse senhor tem, porque eu não sou aqui capaz de analisar e investigar, muito pelo contrário, mas sou sim, né, muito capaz de dizer que essa pessoa não tem uma conduta ilibada como prega a Constituição, porque aquele que falsifica ou diz mentiras no seu currículo, né, ele não é uma pessoa de conduta ilibada, como assim exige a Constituição. A Lava Jato, pessoal, não acabou e não vai acabar porque não é o Bolsonaro que vai mandar acabar com a Lava Jato. A Lava Jato, na verdade, né, quem comanda isso é o Ministério Público. O Ministério Público que vai mover as ações. Tá certo? Vai encontrar uma dificuldade muito maior, porque o procurador, o Aras, né, não põe em andamento e não pratica, né, a ação necessária e dá o valor necessário à Operação Lava Jato, diminuindo, inclusive, né, a questão, interferindo até muitas vezes na condução, né, das investigações do Ministério Público Federal. De um outro lado, hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos o Luiz Fux, né, o ministro Luiz Fux, que é um apoiador da Lava Jato. Então, ele vai trazer para si, com certeza, muitas questões da Lava Jato. No momento, gente, o grande desafio do Bolsonaro é de se reinventar politicamente, né? Se pegando aonde? No populismo exacerbado, né? Aí trazendo renda família, Bolsa Família, renda não sei o que lá, ele vai se pegar nisso. Por quê? Porque até mesmo os mais fanáticos, que têm um pouco de visão, os bolsonaristas que têm um pouquinho mais de visão, né, estão começando a sentir que o presidente não se encaixa naquele modelo que ele colocou durante a campanha eleitoral, tá certo? Ele não se encaixa mais no papel de Messias que ele tem no nome, né? E muito menos no papel, né, de virgem imaculada no bordel. Desculpa, mas não tem nem um pouquinho essas características. E eu vou terminar aqui o meu vídeo só lembrando, já que vocês gostam tanto, né, muitos fanáticos aí gostam tanto das menções bíblicas, né? Eu só vou lembrar de Mateus 26:21, né, em que dizia lá, em verdade vos digo, né, que um de vós me trairá. Quem nos traiu? Gente, era isso. Obrigado. Que vocês tenham aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A gente se encontra na quarta-feira com os temas da semana. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, nos acompanhar no Twitter. E a gente está aí para colocar sempre a nossa opinião sobre as polêmicas da semana. Obrigado e tamo junto.